Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 71, versículos do 9 ao 14. Salmo 71, versículos do 9 ao 14. E depois, no finalzinho, os versículos 20 e 21. Nos diz assim a palavra de Deus: Não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones quando diminuem minhas forças, pois contra mim falam meus inimigos, os que me espreitam tramam juntos. Deus o abandonou, persegui-o, agarrai-o, porque não há quem o liberte. Ó Deus, não fiques longe de mim. Meu Deus, vem logo ajudar-me. Sejam confundidos e aniquilados os que me acusam. Sejam cobertos de infâmia e de vergonha os que querem me arruinar. Eu, porém, não perco a esperança. Multiplicarei teu louvor. Eu, porém, não perco a esperança. Multiplicarei o teu louvor. Versículo 20. Fizeste-me provar muitas angústias e desventuras. Tornarás a dar-me vida. Me farás subir de novo dos abismos da terra. Aumentarás minha grandeza e outra vez me consolarás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bela oração para fazermos nesta manhã de Páscoa. Porque esta é a oração daquele que ressuscitou, daquele que ressuscita, daquele que ressuscitará. Senhor, não me rejeites quando já não tenho forças, né? No momento da velhice. Quando eu já não valho pelas minhas forças, quando não consigo me impor por mim mesmo. Não me rejeites, ó Deus, no tempo da velhice. Não me abandones, não me abandones, Senhor, neste momento em que as minhas forças diminuem, pois contra mim falam meus inimigos. Os que me espreitam tramam juntos. Deus o abandonou, persegui-o, dizem os inimigos. Deus o abandonou, dizem os inimigos. Persegui-o, agarrai-o. Porque se Deus o abandonou, não há quem o liberte. Ó Deus, não fiques longe de mim. Vamos rezar, vamos pedir essa graça a Deus agora. Ó Deus, não fiques longe de mim. Meu Deus, vem logo ajudar-me. Peça isso a Deus agora. Vem logo ajudar-me. Onde quer que você esteja, seja o que for que você esteja vivenciando, talvez essa Páscoa tenha sido a mais feliz da sua vida. Família bem pertinho, faltou ninguém, porque ninguém foi para longe. Tempo de estarmos mais reclusos, mais recatados, não é? Talvez isso tenha favorecido passar essa Páscoa em família. Louvado seja Deus. Pode ser também que essa tenha sido a Páscoa mais difícil da sua vida, por todo o contexto que você está vivendo, pelas coisas que aparentemente estão faltando, pelas dificuldades vividas dentro de casa, pelas dificuldades vividas fora de casa. Alguns talvez digam, parece que sofrimento nunca é demais.
Está sempre chegando notícia nova, sofrimento novo. Como se não bastasse a situação já não ser boa, ainda me veio mais essa. Talvez tenha sido, ou esteja sendo, a Páscoa mais difícil da sua vida. Para você, para cada um de nós. Nós temos esta palavra em nosso favor, nós temos esta oração que enche a nossa boca e o nosso coração. Deus, ó Deus, não fiques longe de mim. Meu Deus, vem logo ajudar-me. Porque os meus adversários se riem de mim. Mas sejam confundidos e aniquilados os que me acusam. Sejam cobertos de infame e de vergonha os que querem me arruinar. Diante de tudo isso, da dor, do sofrimento, da falta de clareza, não é? Ou do cenário tão pouco favorável que se descortina diante dos meus olhos, às vezes até um cenário de morte, como foi para Jesus na sexta-feira da paixão, não é? Talvez um cenário de morte. Não importa o que eu tenho diante dos meus olhos, não é o que eu vejo que me importa, me importa o que eu creio no meu coração. Eu sei que Deus está comigo e por isso eu digo, eu não perco a esperança. Apesar de tudo, eu não perco a esperança. Não vou perder a esperança. Não vou desanimar, não vou me entregar. Ainda que eu tenha que fazer como esta mãe, de passar uma noite inteira em oração, intercedendo por uma filha, por um filho, por um matrimônio, pela fonte do nosso sustento. Talvez seja por isso que você venha rezando, por esse meio pelo qual o sustento material chega à sua casa. Nem que eu tenha que passar uma noite em vigília, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu não vou desesperar, eu não vou fugir. Com Deus eu enfrento o obstáculo. Com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu salto o fosso, eu pulo o abismo. Porque Deus está comigo. Eu não vou desistir. Nem da minha vida, nem das pessoas que eu amo, nem daquilo que eu acredito, porque eu tenho Deus. É isso que esta palavra está nos ensinando a dizer e a rezar. Porque na hora da confusão, pode ser que isso não fique tão claro para nós. E não faltam vozes para nos dizer o contrário. Não faltam vozes para dizer o que está aqui, olha. Deus o abandonou. Persegui-o, agarrai-o, porque não há quem o liberte. Não faltam vozes que dizem isso para a gente nos momentos mais delicados. Ele está sem Deus. Deus o deixou. Talvez por causa dos seus pecados. Talvez por causa da sua pouca fé. Deus o deixou. Mas isso é apenas aparência, gente. Deus nunca nos deixa. Ele nos prometeu, eu jamais te abandonarei. Mesmo que a sua mãe te abandone, diz o Senhor, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Tu és meu e eu estou contigo. Teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Eu te tenho sempre debaixo dos meus olhos, diz o Senhor. Quem é que diz para nós, Deus o abandonou? Pega ele aí, agarra, arraste-o, porque não há quem o liberte. Quem é que diz isso? É o inimigo que nos diz isso. É a tentação que sopra isso aos nossos ouvidos. Às vezes pela boca de alguém, às vezes só por meio dos nossos pensamentos, às vezes usando dos nossos sentimentos. E qual deve ser a nossa resposta? Por Deus, eu não perco a esperança.
Mesmo diante de tudo isso, eu não perco a esperança. Em vez de desesperar, vou multiplicar o meu louvor. Vou combater esse mal com o louvor. Em vez de cair em desespero, vou louvar a Deus. Louvar quer dizer reconhecer quem Deus é na nossa vida. Quando eu digo, Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Salvador. Tu és o meu refúgio, o meu amparo, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Isso é louvar a Deus. Todos os títulos de Deus que nós proclamamos são louvor a Deus, porque o louvor reconhece quem Deus é. E no louvor, ao reconhecer quem Deus é, nós também reconhecemos quem nós somos. Que Deus é tudo e nós nada somos. O nosso nada fica claro diante da grandeza de Deus. Eu não vou esmorecer, pelo contrário. Vou recobrar as minhas forças por meio do louvor a Deus. E aí continua que o salmista está reconhecendo. Senhor, me fizeste provar muitas angústias e desventuras. Meu caminho não foi um caminho retilíneo, confortável, asfaltado, ladeado de flores. Não, meu caminho foi um caminho tortuoso, cheio de pedras e espinhos. O Senhor me fez provar muitas angústias. O Senhor não me privou de enfrentar as desventuras. Não é? Ventura é sorte. Desventura é a falta de sorte. Não é? Coisas desagradáveis também acontecem para pessoas que confiam em Deus. Porque o caminho é o mesmo para todos nós, minha gente. Agora, a maneira como nós percorremos o caminho é que depende de nós. Uns fazem o mesmo caminho cantando, enquanto outros atravessam chorando. Não é assim? Alguns vão pelo caminho reclamando do cansaço. Outros vão apreciando a paisagem. Cada um dita a maneira como quer percorrer o caminho. Mas por esse caminho, os animados às vezes escorregam, também tropeçam. Já fez alguma excursão com gente animada? De vez em quando alguém cai, se machuca. E alguém diz assim, mas estava tão animado, né? Pois é. Desventuras acontecem com pessoas boas também. Não é isso a palavra está nos dizendo. Mas olha aqui o que diz o salmista, depois de reconhecer que ele foi alcançado por angústias, que o seu coração também apertou em meio a muitas preocupações, depois de constatar a falta de sorte, em muitos episódios da sua vida ele diz, o Senhor tornará a me dar a vida. Não vou ficar abatido para sempre. Não vou descer ao sepulcro e lá ficar. É a oração de Jesus. E olha aqui, ó, me fará subir de novo dos abismos da terra, do túmulo. Vou descer à sepultura, mas o Senhor me fará subir da sepultura, aumentará a minha grandeza. E outra vez me consolará, depois de ter descido até o túmulo, o que virá após isso vai aumentar a minha grandeza e outra vez me consolará. Gente, eu acho espetacular quando Isaías fala de Jesus, quando ele fala do servo sofredor. Porque ele mostra que o sofrimento é real, mas não a derrota. É uma derrota aparente, porque a situação ainda não havia terminado. E Isaías pega aqui a palavra na boca dos próprios inimigos do Cristo, do servo sofredor. E ele registra quando diz, no Isaías capítulo 53, diz assim, e a gente achava que ele era um castigado. Aqueles que olhavam de fora Jesus. A gente achava que ele era um castigado. Achava. A gente achava que ele era um castigado,
que ele era alguém ferido por Deus, massacrado, mas ele estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias. Aí lá no versículo 12, a palavra de Deus se manifesta dizendo: por isso vou partilhar com ele multidões como conquista. O que parecia uma derrota, na verdade, era uma vitória. A gente achava que ele era um castigado, mas Deus diz: vou partilhar com ele as multidões como conquista. Ele não é um derrotado, ele é um conquistador. Ele recolherá os fortes, pois entregou à morte a própria vida. Foi contado entre os criminosos. Contaram ele como criminoso. Ele, porém, estava carregando os pecados da multidão e intercedendo pelos criminosos. Andava em meio aos criminosos, mas ele não era um criminoso. Tinha aparência, foi condenado como tal, mas ele não era um criminoso, muito menos um derrotado. Mas assumiu as nossas misérias, inclusive os nossos fracassos, e intercedia por nós, fracassados, derrotados, pecadores. E porque Cristo foi pelos seus irmãos, Deus foi por ele. Porque ele era em favor dos seus irmãos, Deus se manifestou em favor dele. Pegou o caminho? Entendeu como é? Descobriu o segredo? Quando nós nos damos aos outros, quando nós vivemos em favor das pessoas, Deus sempre está em nosso favor, gente. Por isso nós não precisamos temer. Não temos que temer. Você já percebeu na Sagrada Escritura que coisa maravilhosa? Que de aparentes derrotas, Deus tira as suas maiores vitórias? Grave isso no seu coração. Anote isso. De aparentes derrotas, Deus tira as suas maiores vitórias. Jesus parecia um derrotado. Isaías diz isso lá. A gente achava que ele era um derrotado, um ferido por Deus, um humilhado. No entanto, ele estava realizando a maior de suas conquistas. E quando nós olhamos para isso e percebemos que Deus tira as suas maiores vitórias daquelas derrotas que aparecem aos olhos de todos, todos olham e julgam: é um derrotado, esse aí está perdido, esse não se levanta mais. Isso é o que os olhos alheios veem, muitas vezes os olhos do adversário. Mas segundo a palavra de Deus, a sua aparente derrota pode ser a semente de uma real vitória. Aquilo que hoje você olha e pensa: meu Deus, isso é derrota na minha vida, pode ser a semente de uma real vitória na sua vida. É por isso que nós não devemos nunca desesperar diante das coisas que nos acontecem. Porque aquilo que num começo parecia um mal, pode ser um grande livramento de Deus na nossa vida. Um grande livramento. Nós não sabemos do que nos livra o Senhor, não é? Por um inconveniente que nos acontece. Às vezes parecia uma desventura, azar, falta de sorte. E era Deus nos livrando. Por um pneu que fura, por um carro que quebra, por um resfriado que nos mantém em casa. Sabe-se lá do que nos livra o Senhor. Então, meus queridos, nós que confiamos em Deus, em vez de nos deixar abater, nós não perdemos a esperança. Nós multiplicamos o louvor. Porque daquilo que parecia uma derrota, Deus pode tirar um grande benefício da nossa vida. Agora veja, não é uma vitória popstar que nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. E muitas vezes eu vejo retratado, não tem nada de mal nisso, eu só não gosto. Mas muitas vezes a gente vê o Cristo ressuscitado retratado como um vitorioso romano, um gladiador romano, né?
que venceu ali aquela luta, aparece, né? Com uma vitória segundo aos olhos deste mundo. Um Cristo popstar não desce. Você olha, às vezes aquela propaganda está tão bonitinha, diz muito aos olhos, mas não diz nada ao coração. A vitória que Deus nos dá não é uma vitória popstar. É uma vitória como a da Virgem Maria, é humilde. No começo nem parece vitória. É uma vitória que surge discreta. É uma vitória que brota da fraqueza. É como o grão de mostarda, tão pequenininho na terra, que você às vezes não consegue recuperar se ele cair. Você olha, o que é lixo, o que é grão, o que é areia, o que é pó aqui no meio, de tão pequenininho que ele é. Se cair uma semente de abacate, você recupera fácil. Uma semente de manga, você não vai ter problema em achar. Mas Jesus compara o reino dos céus e a vitória de Deus na nossa vida a um grãozinho de mostarda. Às vezes cai ali no meio do que está acontecendo, no meio da terra revolta, caiu, esquece, já era, você não vai recuperar. De tão pouco aparente que é, mas daqui a pouco brota. E a semente de mostarda brota vigorosa. A semente de Deus brota imperecível. As vitórias de Deus na nossa vida, gente, não são vitórias passageiras, são vitórias que permanecem. Então muitas vezes na sua vida, você vai enfrentar situações em que o inimigo parece triunfar temporariamente. E Deus assim o permite. Deus permite que a gente olhe a nossa volta e veja, enquanto os outros contemplam a nossa aparente derrota, às vezes a gente acompanha, a gente contempla diante dos olhos, a gente constata uma aparente vitória do inimigo. Mas depois Deus confunde toda a obra do inimigo. Desfaz aquela vitória aparente e, como diz aqui a palavra, sejam confundidos e aniquilados os que me acusam. Sejam cobertos de infâmia e de vergonha os que querem me arruinar. No começo parecia que o mal estava vencendo, mas de repente, quando brota a vitória de Deus, a maldade entra em confusão. O que o inimigo parecia ter conquistado como vitória se desfaz diante dos nossos olhos. O mal não vai vencer, meus irmãos. Guarde isso no seu coração. O mal não vai vencer. Porque Deus é bom e Deus é Deus. E o grande bem, o sumo bem é Deus. O mal não tem a menor chance contra Deus. O mal vive de vitórias aparentes. Assim como foi na vida de Jesus, muitas vezes na sua vida parece que o pecado está triunfando, parece que o desespero está triunfando, parece que as suas preocupações envenenadas estão triunfando, parece que aquelas pessoas que odeiam você, tiram sarro de você e maquinam o mal contra você, parece que elas estão vencendo, estão te derrotando, mas são vitórias aparentes, porque o mal sempre fracassa. Por isso, se você não quer fracassar, não esteja com o que é mal e não seja uma pessoa má, porque o mal tem destino próprio. Destino do bem é o céu, destino do mal é o fracasso. Se você ingressar pelos caminhos da maldade, você vai fracassar, porque esta oração se abate sobre o ímpio. Sejam confundidos e aniquilados os que me acusam, sejam cobertos de infame e de vergonha os que querem me arruinar. Então é interessante, né? Quando parece que a gente está chegando ao fundo do poço, Deus nos pega pela mão e nos levanta bem alto. Deus nos leva a experimentar uma vitória muito maior do que se não tivesse permitido ao inimigo aquele triunfo aparente. Olha, a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, gente, foi muito maior.
por ele ter passado pela morte, cruzado os portões da morte e de lá ter voltado, vencedor da morte. A morte não pôde segurá-lo. E nós vemos tantas situações assim na Bíblia. Esses dias nós citávamos aqui, acho que a Valdênia mesmo que citava, a história daqueles 3 jovens na fornalha. Eles não queriam adorar o imperador como Deus, porque foi isso que foi imposto a eles. Ou vocês adoram o imperador como Deus e proclamam que o imperador é Deus, ou vocês serão condenados à morte. A resposta deles foi certa, não tiveram que combinar os 3 o que iam responder. De imediato eles disseram: é melhor morrer sendo fiéis a Deus do que ter um pouco mais de vida e trair a Deus. Não é? E tudo parecia fazer crer que eles iam sofrer uma terrível derrota. Para aqueles que assistiam o espetáculo, não tinha escapatória. Porque um poder muito mais forte do que eles, um poder mundano, um poder humano, mas um poder muito grande, era simplesmente o imperador que se contrapunha a eles, a 3 jovens. O imperador se contrapunha com toda a força do seu governo, com os seus exércitos, com os seus algozes, seus carrascos. A sentença já tinha sido pronunciada, o imperador não ia voltar atrás, e todos sabiam disso. Tudo fazia crer que seria uma terrível derrota. E sem dúvida alguma, nós já estivemos em situações onde nós parecíamos derrotados. Verdade ou não é verdade? Quantas vezes eu passei por situações que parecia não ter solução para mim, salvação para mim. Sabe fundo do poço? Já passei por momentos assim. E aqueles que não me amavam se alegraram com isso. Porque quem não gosta da gente se alegra com o nosso sofrimento. E aponta o dedo e acha engraçado e diz: coitado, esse daí não levanta mais, esse daí não escapa mais. Talvez isso tenha acontecido com você. E creio eu aconteceu porque todos nós passamos por uma situação parecida pelo menos uma vez na vida. Aqueles 3 na fornalha pareciam completamente derrotados. Eles foram jogados ao fogo na frente dos seus inimigos. Não ficou só em ameaça. Foram jogados no fogo. Talvez você diga: estou no meio do fogo. A minha vida está em chamas. A minha casa está pegando fogo. Tudo pelo qual eu trabalhei a minha vida inteira está em chamas. Está caindo, está sendo destruído. Agora, imagine a surpresa quando aqueles que jogaram os 3 no fogo os viram passear no meio das chamas e depois perceberam quando os tiraram de lá, porque os tiraram de lá, que nem sequer um fio de cabelo estava chamuscado. E isso se deu, você sabe por quê? Porque não há outro Deus que possa nos livrar como o Senhor. Não há. Dizem os inimigos: agora nós podemos pegá-lo. Por quê? Porque Deus o abandonou, perseguiu, agarrar, e porque não há quem o liberte. Até o inimigo sabe que não há ninguém que possa nos livrar como o Senhor. As investidas do demônio são baseadas na expectativa de que nós paremos de contar com Deus e recusemos a ajuda de Deus. Não é? É triste, mas é verdade. Mas não há outro Deus que possa nos livrar como o Senhor. Essa derrota aparente se transformou na vida desses homens numa vitória extraordinária. Você tem coragem de entregar a sua aparente derrota nas mãos de Deus? Você está disposto a pagar qualquer que seja o preço para se manter fiel a Deus? Porque não há Deus
que possa nos livrar como o Senhor. Não há ninguém que possa nos libertar como nosso Deus. E é preciso uma grande coragem para nós confiarmos em Deus na hora das chamas, na hora da vida sacudida. É preciso uma grande coragem para confiar em Deus na hora em que a enfermidade se lança contra alguém que é precioso para nós. Parece até que a morte diz isso, né? Vamos pôr a mão nele, porque Deus o abandonou, não há quem o liberte. Tem horas que a gente olha e pensa, não tem mais como escapar. É preciso uma grande coragem para confiar em Deus nesta hora. Inclusive para confiar em Deus depois da partida da pessoa. Continuar confiando, mesmo quando a oração não foi atendida exatamente do jeito que a gente fez. Porque a gente quer condicionar a nossa fé em Deus se Ele fizer a nossa vontade ou não. E a gente tem coragem de dizer, rezei tanto, pedi tanto a Deus para não levar essa pessoa e Deus não ouviu. Será que Deus existe? Não é? E se tudo acontecesse conforme as nossas determinações, uma outra dúvida ia surgir para nós. Será que Deus existe ou será que somos nós, com a força da nossa mente, da nossa determinação, é que fazemos as coisas acontecerem? Para mim, uma das provas aí que Deus existe é que a nossa oração não é atendida tal e qual nós fazemos sempre, não. Deus tem vontade própria. E a vontade de Deus é o nosso bem. Então, por isso, quer Ele atenda do jeito que a gente pede ou de uma forma diferente, continuamos confiando em Deus. Versículo 14. Eu, porém, não perco a esperança. Multiplicarei o teu louvor. Sabe o que nos ajuda? O que nos ajuda é que, às vezes, não há outro recurso para nós, a não ser confiar em Deus. Tem hora que não tem outro recurso. Nós não temos o que perder mais. Tudo já foi embora. Houve um momento na vida de Jesus que tudo foi tirado dele, até a roupa. Até aquela aparente dignidade humana, porque eu digo aparente, porque a nossa verdadeira dignidade ninguém pode tirar de nós. Mas até aquela aparente dignidade humana tinha sido retirada do Senhor Jesus. Não é? Nessa hora, meus amigos, não tem mais nada a perder. Você não tem nada a perder. Confie em Deus. Confie no Senhor, porque uma alma esmagada e um espírito humilhado, diz a palavra de Deus, a misericórdia de Deus é incapaz de recusar. Deus nunca deixa de olhar para uma alma esmagada, para um espírito contrito e humilhado, porque numa alma assim, Deus vê o seu filho sofredor. Deus vê Jesus, nosso Senhor. Então eu te faço um convite nesta manhã de graça, de glória, de compaixão, de misericórdia, porque a bondade de Deus se manifestou de forma gloriosa na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu te faço um convite, dê uma chance para Deus em sua vida. Dê uma chance para o Senhor. Em quem você tem apostado? Em quem você tem apostado dessa vez? Aposte em Deus. Não é? Nós passamos a vida apostando nas coisas. Vou apostar nessa resposta, vou apostar nesse caminho, vou apostar nesse curso, vou apostar nessa pessoa. A gente pode até não usar esse termo, mas a gente passa a vida apostando nas coisas, nas situações, nas pessoas. Aposte em Deus. O que é você apostar em Deus? É você postar nele a sua confiança. Poste em Deus a sua confiança. O que é você apostar em Deus? É você segui-lo de todo o coração, avançando com respeito, avançando no temor, buscando a sua face. Porque quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais respeito, mais reverência, mais amor eu devo ter por Ele. E com isso a palavra de Deus nos dá uma garantia. Jamais haverá decepção para aqueles que confiam no Senhor. Jamais.
Você confia em Deus? Jamais haverá decepção para aqueles que confiam em Ti, Senhor. Coloque as mãos sobre o seu peito. Se você pode, feche os seus olhos um pouquinho e peça ao Senhor: ó Senhor, não nos deixe decepcionados, mas nos trate, Senhor nosso Deus, conforme a Tua bondade, a Tua misericórdia infinita. O Senhor, Pai amado, que pela força do Espírito Santo, pelo braço poderoso do Espírito Santo, levantou Jesus do seio da morte. Levanta-nos nesta manhã, dá-nos a graça de revivermos para Ti, de nos levantarmos, Senhor, do sepulcro dos nossos pecados, das falsas aparências, de tudo aquilo que nos aprisiona, até mesmo do nosso orgulho. Quantos de nós prisioneiros, Senhor, do nosso orgulho, coração endurecido, incapaz de retroceder no erro, porque é orgulhoso. Liberta-nos, Senhor, nesta manhã. Liberta-nos, Senhor, repetindo os Teus milagres. Como diz a Tua palavra: tornarás a dar-me vida, me farás subir de novo do abismo da terra, aumentarás minha grandeza e outra vez me consolarás. Senhor, repete os Teus milagres de outrora, glorifica o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos ressurreição na nossa vida, porque se a ressurreição do corpo está guardada para o último dia, existe uma ressurreição que Jesus pode e quer nos dar agora. A ressurreição do seu coração, a ressurreição da sua alma. E todo aquele que crê vai experimentar agora essa ressurreição. Então, mais uma vez, pede ao Senhor: ó Deus, não fiques longe de mim. Não fiques longe de mim. Meu Deus, vem logo ajudar. Não há nada nessa vida que possa te separar de Deus. O motivo é um só: Ele te ama. E quem ama não abandona, não trai, não esquece. Ainda que o teu coração não sinta, não perceba, Deus cuida de ti. Cuidas de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a Tua presença, mesmo que eu me afaste de Ti, cuidas de mim, cuidas de mim, Cuidas de mim. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira
presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor.